E aí, futuros aprovados? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão intensiva. Hoje, a gente vai colocar um foco total na reta final da preparação de vocês. Vistam a camisa da aprovação, porque nesta nossa análise nós vamos dissecar de vez as excludentes de ilicitude, focando naqueles famigerados artigos 24 e 25 do Código Penal. Meu papel aqui não é ler teoria chata, tá? É garantir que na hora da prova vocês consigam enxergar perfeitamente a estrutura da lei. Vamos transformar esse conteúdo denso em acertos garantidos. Nossa pauta de hoje é super direta. 1. Estado de necessidade. 2. Legítima defesa. 3. Dever legal. 4. Perigo versus agressão. 5. As temidas pegadinhas. E 6. Nosso mapa mental. Bora pro número 1, estado de necessidade, que é o artigo 24 do Código Penal. Bom, a essência deste instituto é salvar, preservar um direito que está sob um perigo iminente. Mas olha só, muita atenção às palavras exatas da lei. Ela fala em perigo atual, ou seja, o negócio precisa estar acontecendo agora. E tem mais um detalhe absolutamente crucial. O agente não pode ter provocado a situação por sua própria vontade. Sabe aquela velha máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria bagunça? É exatamente isso. Se a pessoa criou o perigo de propósito, esquece. Ela não vai poder usar o estado de necessidade para se safar. E como isso se desenrola na prática? Pensando no princípio da razoabilidade. Imaginem a cena. Uma pessoa em situação de fome extrema pega um pão no mercado para não morrer. É o clássico furto famélico, certo? Sacrificar o patrimônio do mercado para salvar uma vida é super razoável. Agora vira o disco. A mesma pessoa, no mesmo mercado, decide furtar uma garrafa de uísque importado caríssimo. Fica óbvio que o sacrifício do patrimônio alheio, nesse segundo caso, é totalmente desproporcional. A excludente não cola. A razoabilidade é, sem dúvida, a chave de ouro para entender o artigo 24. Opa, pausa rápida aqui para testar a atenção de vocês. Estilo prova da FGV ou do Sebrasp, valendo. O agente que provocou o perigo pode alegar estado de necessidade? Pensem rapidinho. A resposta, como a gente acabou de ver, é um sonoro não. A banca vai inventar 1000 histórias complexas, mas o fundamento é um só, e não muda. Tópico 2. Legítima defesa, o nosso artigo 25 do Código Penal. Aqui a gente deixa o tal do perigo de lado. Na legítima defesa, a reação é direta contra uma agressão humana que é injusta, tipo repelir ativamente um assalto à mão armada no meio da rua. Só que a lei exige o uso moderado dos meios necessários para repelir essa injustiça. Gente, legítima defesa não é um passe livre para vingança desproporcional, tá? A reação tem que ser estritamente necessária. E a força usada precisa ser moderada. Passou do limite, aí já configura excesso, e a pessoa responde por isso, com certeza. Para acelerar aquela memorização de véspera, tire um print mental dessa fórmula. Agressão injusta, somada ao fato de ser atual e iminente, mais os meios necessários com moderação, o resultado só pode ser um: legítima defesa. Lembrem da nossa sigla mágica? AAMM. Agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários e moderação. Se a banca contar uma historinha e falta qualquer uma dessas variáveis, a equação quebra e não tem legítima defesa nenhuma. Número 3. Conflito com dever legal. Essa é a famosa exceção dos profissionais. Pessoal, o que acontece quando o perigo atinge não um cidadão comum, mas um profissional que tem a obrigação legal de enfrentar aquilo? Um policial, um bombeiro, um salva-vidas, eles têm o dever legal de agir. E é exatamente por isso que o dever bloqueia completamente o estado de necessidade do artigo 24. Um bombeiro não pode largar alguém no incêndio para salvar a própria pele. A função dele é enfrentar o fogo. Mas atenção ao grande pulo do gato. O dever legal não bloqueia a legítima defesa. Um policial tem o dever de prender. Beleza, mas se o criminoso puxar uma arma e atirar, ele tem todo o direito do mundo de repelir essa agressão injusta usando o artigo 25. Ninguém é obrigado a morrer no cumprimento do dever, né? Ponto 4. Perigo contra a agressão, o confronto direto entre os dois. É absolutamente fundamental não confundir os gatilhos. Se vocês trocarem perigo por agressão, na hora da prova, perdem a questão. Olha como é lógico. No estado de necessidade, a ameaça é um perigo estritamente atual, geralmente algo que vem da natureza ou do acaso. E o conflito é sempre entre dois bens lícitos. Lembra do furto famélico? Vida versus patrimônio? Já na legítima defesa, a ameaça é uma agressão, que pode ser atual ou iminente. O conflito é o direito de quem está se defendendo, batendo de frente com a injustiça de quem agride. É o lícito contra o ilícito. Bem diferente, né? Vamos materializar isso com aquele clássico absoluto de concurso. Imaginem um cachorro feroz que arrebenta a coleira, foge e ataca uma pessoa na rua.
Se a pessoa abateu o animal para sobreviver, isso é estado de necessidade. O cachorro agiu do instinto, gerando um perigo atual. Agora, vira a chave. O cenário muda completamente se um criminoso dá a ordem de ataque para o cachorro dele, treinado para ferir a vítima. Opa! Aqui o cachorro é só um instrumento, uma arma viva na mão do agressor humano. Se a vítima abate o cachorro nessa segunda situação, é legítima defesa, porque ela está repelindo a agressão injusta do dono do animal. Percebem a diferença brutal na origem da ameaça? Chegamos ao tópico 5, pegadinhas de concursos. Vamos desarmar as bancas. O examinador adora achar que é mais esperto, mas a gente vai cirúrgico nessa. A prova traz a seguinte afirmação com toda a certeza do mundo. O estado de necessidade admite perigo iminente. O coração dá aquela acelerada, e aí? Certo ou errado? Erradíssimo. Gente, cuidado redobrado aqui. O estado de necessidade exige perigo atual. Tem que estar acontecendo. O artigo 24 não traz previsão legal expressa para perigo iminente, aquele que está só prestes a rolar. É apenas a legítima defesa, lá no artigo 25, que usa expressamente a frase atual ou iminente. Essa diferençazinha na linha do tempo é uma verdadeira máquina de reprovar desavisados, mas não vai derrubar vocês. E olha mais essa armadilha super comum. A banca adora embaralhar os conceitos dos limites da sua reação. Razoabilidade e moderação. Qual palavra pertence ao estado de necessidade e qual é da legítima defesa? Anotem aí. Razoabilidade está sempre ligada ao sacrifício do bem no estado de necessidade. Já a moderação é a palavra-chave exigida para o uso dos meios necessários na legítima defesa. Se a questão trocar o vocabulário, a alternativa está falsa, simples assim. Tópico 6. Nosso mapa mental de véspera para a revisão final. Para a gente martelar de vez isso na cabeça para o dia da prova, vamos repassar os marcadores rapidinho. Artigo 24 é necessidade, sempre perigo atual e conflito de bens lícitos. Artigo 25 é defesa, agressão injusta e direito contra a injustiça. O dever legal bloqueia o artigo 24, mas libera geral o artigo 25. Muita atenção com o exemplo do animal. Se está solto é necessidade. Se foi usado como arma pelo dono, é defesa. E claro, nossa fórmula de ouro AAMM. Meios necessários mais moderação igual a defesa legítima. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. No calor daquele momento da prova, com o relógio correndo e o cansaço batendo forte, vocês vão saber ler a questão e distinguir perfeitamente a origem exata daquela ameaça? Bom, eu tenho certeza absoluta que sim. Usem todos esses atalhos que construímos juntos hoje, confiem no que estudaram e dominem a prova. Uma excelente revisão a todos e até a próxima.